oportunidades e negócios. Vou chamar ao palco Luciano Ramos, por favor. Gerente de pesquisa e consultoria da IDC, International Data Corporation, para a área Enterprise, que inclui os mercados de infraestrutura, software e de serviços de TI, com foco no mercado brasileiro. É graduado em processamento de dados, com pós-graduação em análise e projeto de sistemas. Muito bem-vindo. Como moderador, eu vou chamar também já Francisco Camargo. Por favor. Presidente da CLM Software e presidente do Conselho Deliberativo da ABS. Muito bem-vindos. Francisco, eu já testei sua cadeira, ela está ok, tá? Eu não enxergo nada aqui, mas boa tarde. E como esse painel só tem duas pessoas, eu não vou ser moderador, eu vou ser provocador. Eu vou instigar o Luciano um pouco sobre disrupção, que é mais do que exponencial. Você está preocupado com uma coisa e, de repente, aparece uma outra coisa na garagem de alguém que sai diferente. Só que eu fiquei pensando, é chato, disrupção. Vou falar uma coisa, falar sobre um animal que eu adoro. Cadê o controle aqui do... Falar sobre cavalos. Cavalos. Isso é um animal interessante, isso é muito mais interessante do que tecnologia, do que qualquer outra coisa. Tem até o cavalo da nossa conselheira Neide. É a Zâmbia, isso aqui? A Zâmbia. E é o seguinte, vou contar uma historinha para vocês sobre cavalos. Em 1898, em Nova York, aconteceu o primeiro Congresso Mundial de Smart Cities, não, desculpe, de Planejamento Urbano, 1898. O pessoal veio do mundo inteiro de navio. Então, era previsto durar 10 dias. 10 dias em que eles iriam discutir os problemas da cidade, em particular, um problema da cidade. E foi o primeiro congresso de planejamento urbano, em 1898, em Nova York. Essa foto, evidentemente, foi colorida artificialmente, com inteligência artificial. O problema todo é o seguinte, começou num domingo com jantar, continuou na segunda, na terça, na quarta-feira, que ia durar 10 dias, interromperam, chegaram à conclusão que eles não tinham solução para o problema das cidades. O problema das cidades, na época, era justamente os cavalinhos. Nova York tinha 30 mil cavalos. Todo o transporte urbano era feito por cavalos. Você tem uma ideia, olha aqui, como é que era o transporte. Agora, o problema do cavalo é que ele tem um subproduto. O subproduto, que é o seguinte, são 42 mil galões de urina por dia e estrume suficiente, segundo estimativas da época, para até 1910 cobrir Nova York de 3 metros de estrume inteirinha. A molecada cobrava 1 centavo de dólar para limpar as esquinas para os cavalheiros e as damas passarem. Você não ia chegar com a bota suja do outro lado, entendeu? Então, eu fiz essa ilustração para falar sobre disrupção. Porque, enquanto isto, no outro lado do Atlântico, 2 alemães, Daimler e Benz, patenteavam o carro e, em 1910, tinha acabado o problema das cidades. Foi uma coisa disruptiva, uma coisa que veio de fora, que ninguém esperava. Estavam planejando 3 metros de estrume em Nova York em 1910 e acabou todo o problema. Em 1930, para quem quiser anotar, a Ford já tinha produzido 20 milhões de carros. Então, só para ter uma ideia como está a transformação, o Google Translator, quando foi criado, tinha 500 mil linhas de código.
com inteligência artificial, está com 500 linhas de código. Então, é assim, eu sou de um tempo que engenheiro era engenheiro, advogado era advogado, médico era médico, e eu achava, há 3 anos atrás, que os meus netos saberem matemática e uma língua estrangeira era suficiente. Língua estrangeira, agora tenho dúvida, porque tem tradutor instantâneo. Fico na dúvida. E matemática, só se forem dar aula, porque os computadores vão se programar a si mesmos. Então, aí eu achei essa frase do Paul Valéry, e o futuro, de fato, mudou. Eu não consigo mais imaginar como é que é o futuro. E olha que eu tento ser uma mente exponencial, mas eu não consigo. E é o seguinte, quando eu vi a palestra do Paul Roberts hoje de manhã, maravilhosa, aliás, eu confesso que morri de medo. Porque quando eu vejo um processo exponencial desse, eu não estou cavalgando, eu fico com medo. Bom, agora nós vamos ver coisas que parecem mais razoáveis, que são estatísticas, e a estatística é que nem biquíni, mostra tudo e esconde o essencial. Vamos lá, Luciano. Boa, Francisco, obrigado. É difícil competir com o Francisco dessa forma, não dá. Pessoal, muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com a ABS hoje, num evento tão importante. E a ideia é a gente continuar falando um pouco sobre transformação, sobre o que vem por aí. É lógico que eu não vou deixar um pouco do passado, a gente sempre gosta de olhar um pouquinho como é que nós estamos, como é que o Brasil está, onde está, mas eu acho que a gente, no clima do evento hoje, desde a parte da manhã, quando a gente estava vendo a primeira palestra com o Paul, até agora, a ideia é sempre olhar para frente. Então, eu quero falar um pouquinho de onde estamos, mas eu quero também convidá-los a olhar um pouquinho para frente, né? E para falar onde estamos... Aí foi disruptivo. Peraí, vamos lá. Francisco, se acalma. Nem toquei na mesa. Será que eu estou tão pesado assim? Rapaz, vou deixar contigo. Tudo bem. O único ferido foi o microfone. O microfone passa bem. Ok. Legal. Vamos nos recompor? Não? Vai cair? Então tá bom. Eu gostaria de destacar a parceria que a IDC tem com a ABS já há 15 anos. A gente até se surpreendeu quando parou para olhar esse histórico e falar, nossa, 15 anos já de parceria. A IDC, que tem mais de 50 anos de história, é uma multinacional de pesquisa e consultoria, principal fornecedor de informações, de inteligência sobre o mercado. Junto com a ABS, que tem uma história desde 1986, a gente viu a fotografia hoje pela manhã, né, trabalhando juntos para trazer para o mercado, para trazer para o nosso segmento informações. E aqui a gente tem um pouquinho dessa história, né, desses 15 anos de história. A gente desemboca agora aqui na nossa versão 2019 do estudo, mas é uma parceria, uma jornada já de bastante tempo, né? Vamos falar um pouquinho de oportunidades, vamos falar um pouquinho de onde nós estamos, né? Esse é um gráfico que a gente sempre gosta de comentar com vocês, a gente traz todos os anos, que é o nosso mapa mundi. Onde estamos hoje, onde está o Brasil hoje na classificação geral de investimentos em TI e telecomunicações. E a gente vê que o Brasil se mantém ali no 7º lugar, com o investimento que a IDC estimou aqui para 2018, na casa de 97 bilhões de dólares naquele período. O que isso tem de interessante? E talvez vocês que já acompanham esse trabalho há algum tempo já tenham isso em mente. A gente vem gradativamente amadurecendo. A gente vem gradativamente transformando os investimentos em telecomunicações, investimentos em infraestrutura e investimentos em TI. E, nesse momento, a gente está no ponto mais equilibrado dessa distribuição. A gente está com investimento de TI na casa de 47 bilhões de dólares, investimento de telecomunicações na casa de 50 bilhões. Ou seja, a gente está seguindo essa jornada, se aproximando do modelo que os países mais maduros, como os Estados Unidos, os países europeus, têm, onde o investimento de TI já é mais significativo, né? O Brasil, hoje, corresponde
a 2,6% da TI global e 43% da TI na América Latina. Bastante significativo. E é importante que a gente vê aqui na nossa evolução que, mesmo com cenários adversos, mesmo com momentos em que a economia talvez não estava dando aquela força, TI, e especificamente software e serviços, continuaram avançando, continuaram ganhando espaço. O que a gente está vendo aqui agora são dois gráficos que comparam, na linha azul, a evolução do PIB brasileiro, nesse período de 2007 até 2018, e a evolução, no lado verdinho, de TI, e no lado laranjinha, a TI, mas considerando somente software e serviços. E, em ambos os casos, a gente vê que há uma certa correlação, mas há um descolamento. As empresas vêm buscando em TI a solução para os seus problemas de negócio, para o seu dia a dia, para a sua competitividade, para o seu avanço. Então, se é um momento difícil, a TI vai ajudar a otimizar, a melhorar, a trazer eficiência, a ganhos de competitividade. Se é um momento mais tranquilo, a TI vai permitir o avanço, a escala, a ampliação dos negócios. E esse é um mindset que, felizmente, boa parte das organizações já tem cravado dentro da cabeça. Inclusive, as empresas menores, falávamos há pouco ali no café sobre empresas pequenas e médias, que gradativamente vêm percebendo essa necessidade. E, especialmente as médias grandes, têm cada vez mais se profissionalizado, buscado soluções em tecnologia, tentado fazer as movimentações para conseguir ganhos de escala, ganhos de competitividade. Só que a gente tem uma jornada ainda para seguir, mesmo com esse avanço, mesmo com esse ponto positivo de estar, de certa forma, descolado com a economia, nós temos avanços. O que a gente está vendo nesse gráfico aqui? A gente está comparando o PIB de cada país aqui da América Latina, que a IDC mede, com o investimento em TI. Então, a barra azul e a barra laranja é o total da América Latina, tá? Mas as barras são, então, o investimento em TI, né? E a gente está comparando isso contra o PIB de cada país. E a gente vê que os pontinhos indicam o percentual que isso corresponde. Será no Brasil, olhando para 2018, a gente está falando que 2,3% do PIB foi direcionado a investimentos em TI. TI de forma ampla, infraestrutura de TI, software, serviços de forma ampla, dispositivos, computadores, tudo isso, né? Poxa, legal, a gente está acima da média da região, que é 1,9, a gente está à frente de alguns vizinhos que estão passando por momentos complicados, como a Argentina, como a Venezuela. Legal, a gente está indo bem se a gente compara os nossos colegas de região, mas tem muito espaço. Se a gente olhar os mercados mais maduros, Inglaterra, Estados Unidos, até mesmo o Japão, que tem já um crescimento talvez um pouco mais moderado pelo nível de maturidade que tem de consumo de tecnologia, a gente vê que os investimentos estão todos na casa ali de 2,9, 4, 4,2, ou seja, temos espaço ainda para melhorar essa razão de investimento. Temos espaço para conseguir ampliar o nosso footprint de tecnologia e tornar as nossas empresas mais inovadoras, mais competitivas. Olhando uma fotografia do país, a gente ainda vê o consumo de TI bastante concentrado na região sudeste. A gente vê mais ou menos 60% do consumo de TI concentrado na região sudeste. Mas a gente vê avanços importantes na região nordeste, que gradativamente vem ganhando algum espaço. A região sul também se converteu num polo importante de investimentos em tecnologia. E hoje, se a gente olhar o consumo, esse total de TI, os 47 bilhões que eu mencionei, como ele está dividido em infraestrutura, hardware, software e serviços, a gente vê que a maior fatia é a fatia de hardware, de infraestrutura, tá? Essa fatia tem uma influência muito forte da parte de dispositivos. Quando eu falo dispositivos aqui, eu estou falando, inclusive, os nossos smartphones, esses que estão no nosso bolso, tá? Então, tudo isso tem colaborado para que a TI cresça, o consumo de TI cresça. Recentemente, a IDC lançou um papel falando de 65% dos brasileiros que já consomem tecnologia bancária a partir de smartphone. Poxa,
está na palma da mão a tecnologia. Então, tudo isso está dentro dessa fatia de infraestrutura. E hardware e serviços também, software e serviços também vem avançando. E nessa jornada de transformação da nossa TI no Brasil, o caminho é justamente gradativamente ampliando essa participação de software e serviços na medida em que a gente reduz a parte de infraestrutura. Legal, então, dei uma ideia de onde estamos, como é que é essa fotografia, mas vamos olhar um pouquinho para frente agora. Vamos pensar um pouquinho no que é a tal da transformação digital. A gente já falou aqui, eu não vou tentar chover no molhado, mas eu quero mostrar para vocês aonde nós estamos. A gente tem conversado com o mercado sobre isso. Tá? Então, tem um grande desafio para essas empresas se manterem competitivas. Um cenário cada vez mais acirrado, com empresas multinacionais chegando aqui e dando de ombro com as empresas locais. Ok? Como a IDC enxerga essa transformação digital e como ela pode influenciar cada uma das empresas? A gente enxerga por 5 grandes pilares de transformação. O primeiro deles é a transformação da liderança, do mindset. Uma transformação que vai olhar, vai trazer uma visão não só para dentro da organização, mas para fora, como cada um dos seus colaboradores, dos seus clientes, dos seus parceiros de negócio querem consumir os seus serviços, querem consumir os seus produtos, querem receber o valor que você entrega para a sociedade. O segundo, da omniexperiência. Nós todos aqui estamos buscando uma experiência cada vez mais integrada. A gente não quer ter que se apresentar em 3, 4, 5 lugares diferentes. Nós queremos ser reconhecidos pelo que consumimos, pelo relacionamento que mantemos, pelo tipo de gosto que a gente tem. E cada vez mais as experiências físicas e digitais vão se mesclando. A ideia é que você possa começar uma experiência em um ponto, dar continuidade em outro, resolver receber alguma coisa em casa, ou resolver receber alguma coisa em outro lugar, mas essa experiência integrada. Dentro de casa, eu tenho o privilégio de ter uma consultora de tecnologia. Talvez vocês não saibam, mas eu tenho esse privilégio. A minha filha, ela chama Ana Sofia, ela tem 8 anos de idade. Ela é minha consultora de tecnologia. Porque ela me traz insights sobre como a tecnologia pode evoluir, que talvez alguns de nós não percebamos. Por exemplo, com 5, ela virou para mim e falou assim, papai, por que quando eu saio da sala e vou para o quarto, a galinha pintadinha não me segue na TV? 5. Agora, com 8, ela falou, papai, sabe o que eu acho? Eu acho que o carregador do celular ele tinha que ser sem fio, mas ele tinha que ter um código para amarrar só com o seu celular. Então, você põe na tomada, você continua trabalhando, andando, mas ele vai carregando o seu celular. 8. Eu estou doido para ver o que ela vai falar com 16. Doido. Juro, vai ser incrível. Mas é isso. Ela quer uma experiência diferente, ela quer poder ter mobilidade, ela quer poder fazer as coisas do jeito dela e a tecnologia acompanhar. A transformação da informação. E aqui a gente não está mais falando de volume, de velocidade, de variedade, a gente está falando do valor da informação. Né? O que ela pode realmente se converter para o seu negócio, para o seu cliente. E isso influencia direto o próximo pilar, que é o do modelo de negócio. Cada vez mais novos modelos de negócio, calcados no uso da informação, vão surgindo. Eu vou falar de alguns exemplos deles aqui, e eu prometo que eu não vou falar de Uber, de Airbnb, de Netflix. Eu prometo, tá bom? De verdade. E, por último, a transformação da fonte de trabalho, a transformação das pessoas. Porque a gente não está falando mais de ter o trabalho vindo exclusivamente de um indivíduo, senão de um ecossistema, de um conjunto de indivíduos que estão trabalhando em sinergia. E mais, talvez nem de um indivíduo, mas de uma inteligência artificial. Cada vez mais a inteligência artificial ajudando nesse processo para que você possa fazer mais ou menos tempo, para que aquilo que é automatizável ser simplesmente um ponto de checagem do teu dia, enquanto você efetivamente vai usar a tua cabeça para tomar decisões pautadas em informação, com muito mais assertividade, muito menor risco. Então, se a gente junta esses 5 pilares, a gente vê transformações importantíssimas. Vou pegar o caso aqui dessa empresa de material esportivo, Under Armour. Uma empresa que investiu mais de $800 milhões em aplicativos de saúde e fitness.
Uma empresa que hoje se preocupa em identificar a rotina de exercícios de cada um de seus clientes e quer prover recomendações ultra personalizadas. Qual é o seu tênis para a sua pisada? Você corre quanto? Você corre no asfalto ou na terra? Ah, o teu negócio não é correr, é pedalar? Isso é informação, isso é o uso da informação a favor de um novo modelo de negócio em que eles não vão fazer dinheiro só de vender camiseta e calçada, mas eles vão fazer dinheiro a partir de uma experiência ultra personalizada que transforma a relação do indivíduo com a marca. A mesma coisa acontece num outro segmento completamente diferente, máquinas. A gente está falando aqui da Caterpillar, que é uma empresa que faz equipamentos agrícolas, linha amarela, tudo isso. Todas as máquinas que eles estão produzindo estão saindo conectadas. Conectadas não só no sentido de telemetria do equipamento, mas até mesmo de capturar imagens e indicadores de sensores para poder recomendar ações para aquilo que você está processando naquele momento. Tem uma colheitadeira muito interessante, que tem uma câmera em cima da parte que passa sobre o solo, e ela avalia a coloração e mais algumas informações daquilo que ela está capturando para saber se está na hora de colher ou não, se tem que pôr mais insumo ou não. Ou seja, transformando todo esse equipamento numa plataforma tecnológica de informação. E mais, uma plataforma aberta, porque a ideia dessa organização é poder fazer com que os seus equipamentos se conectem com diversos outros e eles possam trocar mais informações. Vamos falar de mais uma. BMW investiu em 16 novas empresas relacionadas a automóveis, falando de tudo, autônomo, elétrico, novos modelos de equipamento para transporte. E o objetivo é transformar a empresa de automóvel numa empresa de inovação, numa empresa de transformação na mobilidade urbana, na mobilidade individual, baseada em informação. E no Brasil? No Brasil, a gente tem uma centena de exemplos importantes dessa mesma linha. Quando a gente fala de uma empresa que, por exemplo, nasceu com um tag no vidro para você poder pagar pedágio, hoje você consegue parar num posto de gasolina e não receber uma mensagem perguntando se você quer abastecer, se está tudo certo. Não, a gente hoje recebe. E isso é um uso diferente da informação. Essa empresa se converteu numa empresa de meio de pagamento. Assim como empresas de transporte vêm se convertendo também, baseadas em tecnologia e mudando a mobilidade urbana. Assim como empresas de transporte e logística que começam a fazer negócios colaborativos, negócios em ecossistema. Assim como empresas que são emissoras de cartão de crédito que passam a se transformar em empresas de inteligência de hábitos de consumo, provendo informação para o segmento de varejo, para o segmento de manufatura. Tudo isso é transformação digital. Se você acha que hoje eles ganham dinheiro só com um tag, só com a venda do produto, não. Eles ganham dinheiro com todo esse sistema de informação, todos esses novos modelos de negócio. Só que essa transformação, ela promete um monte de benefícios, mas ela traz desafios bem importantes. E um desses desafios é aumentar a proximidade da área de TI com a área de negócio. TI e negócio precisam conversar. TI é uma área de negócio. TI tem que gerar oportunidade. TI é um grande broker de serviços de tecnologia para as organizações. E ela tem que estar presente para tomar decisões importantes, junto com as áreas de negócio, e fazer com que isso avance de maneira integrada, de maneira organizada. Adequar esses processos e modelos de negócio para eles estarem todos alinhados em direção a uma única estratégia. Vou dar 2 slides e eu vou comentar para vocês por que isso é importante. Guardem esse ponto aqui. Alinhamento de visão entre TI e negócios, um foco estratégico. E estabelecer um novo patamar de entregas para os clientes. Novo time to market. Ninguém quer esperar 6 meses por um novo produto. Ninguém quer esperar 2 anos pelo próximo lançamento. Tudo tem que acontecer mais rápido, novas funcionalidades, errar rápido, resolver rápido, entregar novos serviços.
Essa estratégia, ela exige planejamento, ela exige preparação, e muitas vezes ela vai exigir mudanças organizacionais profundas, mudanças de processos, mudanças na cabeça das pessoas, para que, de fato, as coisas possam acontecer. Na palestra anterior, nós vimos aqui, um dos palestrantes comentou, tem 3 pilares que a gente precisa mudar. Pessoas, pessoas e pessoas. As pessoas são um elemento importantíssimo nisso, mas elas têm que estar conjugadas, têm que ter uma visão única, e essa visão precisa ser devidamente comunicada e compartilhada para que funcione. Esse gráfico aqui é a conexão que eu queria fazer com aquela frase que eu pedi para vocês guardarem. Em que estágio estamos aqui no Brasil de transformação digital hoje? 88%, quase 89% das empresas se encontram nos primeiros estágios de transformação digital. Desde aquela empresa que ainda resiste a esse movimento de transformação, até aquela que já tem iniciativas ilhadas, até aquela outra que já consegue pensar em coisas novas, mas ainda isso acontece sem uma estratégia ampla, sem uma visão realmente corporativa dessa transformação. Só 11,2% estão nos estágios mais avançados. E querem saber uma coisa interessante? Esse número piorou. Opa, espera aí, como assim piorou? Ano passado, se a gente pegasse esse mesmo indicador na pesquisa, ele era na casa de 74%. O que aconteceu? A gente andou para trás? Não, nós amadurecemos. A gente percebeu que levar uma aplicação de dentro de casa para a nuvem sem fazer nada com ela não é transformação digital. A gente percebeu que botar um app para rodar num processo velho, amarrado, não é transformação digital. Esse é o ponto. A gente entendeu que só o chatbot não é a transformação do uso da inteligência artificial nos negócios. E aí nós nos tornamos mais críticos. E essa crítica é importante. É importante para que a gente realmente consiga olhar e falar, legal, eu estou aqui, não é tão fácil quanto eu pensava, mas eu vou continuar avançando. A gente tem alguns estágios diferentes por indústria. Tá, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um gráfico, eu vou ajudar na leitura. A faixa verde e a faixa azul clara representam o estágio 2 e 3 de 5 da transformação digital, da maneira com que a IDC classifica. Tá? E o que a gente vê aqui, por exemplo? A gente vê que, no caso de governo, é a 4ª linha, das empresas que a gente conversou, entre 255 empresas médias e grandes aqui no Brasil, nenhuma delas se colocou nos estágios mais avançados. E falávamos de governo há pouco. E isso é importante ver o que nós ouvimos aqui hoje. Né? Iniciativas importantes digitais acontecendo, transformação, novos serviços. Se a gente olhar no segmento de finanças, né, aí nós vemos já algumas empresas que se classificam em estágios mais avançados, e assim vai. Tá? Então, é importante a gente perceber que cada uma dessas indústrias vai ter o seu ritmo, vai ter a sua visão, mas ela vai se transformar. É uma questão de tempo. Tá? E, justamente, a gente imagina que até 2021, em coisa de menos de 2 anos, 40% do PIB da América Latina já vai ter sido transformado digitalmente, já vai ser entregue por meio de processos que são digitalmente melhorados. E o Brasil tem uma grande participação nisso. Algo entre 38% a 43% desse total de 41,7 bilhões de investimentos em iniciativas de transformação digital. Vamos falar de alguns casos para tangibilizar. Eu peguei algumas indústrias, 4 indústrias, para falar muito rapidamente sobre o que a gente vê de casos de uso importantes acontecendo. Então, para governo, falando de casos de uso, monitoramento remoto de saúde, um dos principais casos de uso que a gente vê avançando em governo, juntamente com o uso de tecnologias para melhorar a segurança pública baseada em dados. E aí a gente está falando de infraestrutura crítica, identificação e gestão de ameaças, gestão de resposta a emergências, tudo isso. Gestão inteligente de benefícios, tratar melhor o cidadão. Como é que arrecada? Como é que eu entrego um benefício? Como é que eu presto contas para ele? Como é que ele presta contas para mim? E uma visão 360 e experiência do cidadão. E esse talvez seja o ponto principal na agenda do CIO dentro do segmento de governo hoje, na nossa visão. Como é que ele entrega uma melhor experiência para o cidadão? Como é que ele consegue dar mais valor para esse contribuinte?
Falando de bancos, a gente está falando de evolução de agências com marketing ultra-personalizado, a gente está falando de arquiteturas de risco baseada em dados, ou seja, mais informação para a tomada de decisão. Transformação do core banking, mudar o núcleo bancário, sair de processos complexos para coisas mais ágeis e talvez baseadas totalmente em nuvem. Detecção e prevenção de ameaças cibernéticas e gestão de identidade do cliente, não só pelo dígito, pela senha, mas pelo biométrico também. Na parte de varejo de experiência, com conteúdo certo na tela certa, marketing de contexto na loja, pagamentos de próxima geração. Hoje a gente já vê algumas iniciativas muito interessantes. Pagamento no meio da loja, fura a fila, pega teu produto e vai embora. Essa é uma transformação já, e muito mais vai vir. Uma cadeia de suprimentos digital, uma experiência virtual aumentada. Por que não continuar provando a roupa no espelho virtual? Faça um clique e muda de roupa. Né? E o processamento inteligente de pedidos, que é um ponto importantíssimo num país continental como o nosso, com uma cadeia logística tão complicada. E a última que eu gostaria de comentar na parte de saúde, onde a gente também vê o monitoramento remoto de saúde como um tema importante, mas a telemedicina baseada em registros de saúde inteligentes, a localização e gestão de equipamentos, né, em tempo real, não só entender o paciente, mas tudo aquilo que monitora o paciente, né, o gerenciamento de resultados clínicos, e aí com o apoio de inteligência artificial para ajudar no diagnóstico, né, e a visão unificada do cliente e do paciente, uma transformação no relacionamento das instituições de saúde com os seus usuários, sejam ele no papel de cliente ou de paciente. Ou seja, é bastante coisa acontecendo, e como a gente viu em cada uma dessas verticais, alguns bilhões de dólares envolvidos até 2022 para alavancar essa transformação. Então, para fechar, o que eu gostaria de comentar com vocês? 3 pontos, só para sedimentar aquilo que a gente falou aqui. Primeiro, transformação digital significa novas formas de fazer negócio com competências digitais, mas também significa novas necessidades para potencializar o uso das informações. Né? Tudo vai ser calcado em informação. Segundo, dados e aplicações, incluindo aqueles de missão crítica, têm migrado para a nuvem, estão incorporando capacidades de analytics e inteligência artificial. Então, é necessário a gente repensar como é que as empresas vão fazer os seus investimentos para poder tirar proveito dessa onda de informação. E terceiro, mover as cargas de trabalho para a nuvem pode, sim, ajudar a ter uma melhor postura diante desse movimento de transformação digital, mas não substitui um trabalho amplo de desenvolvimento de um plano estratégico único, com uma visão compartilhada com a sua organização. Legal? Pessoal, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Espero que, de alguma forma, tenha contribuído aí para abrir a cabeça ou para sacudir um pouco as ideias. Eu fico à disposição de vocês. Meu muito obrigado e até uma próxima. Obrigado.